Gente, eu convidei a Rita para ela participar da aula conosco, que ela provavelmente será nossa médium de comunicação às 21 horas, tá bom? Nós estamos estudando o livro Leis de Amor, e hoje, em especial, o capítulo 2. Se vocês, é que nem todos que estão aqui hoje estavam na primeira e na segunda aula do ano de 2020. Mas no ano de 2020, nós começamos o nosso curso, que é o Espiritismo, justamente falando, lá no Livro dos Espíritos, a questão do parentesco, consanguíneo e parentesco por afinidade. Lá os Espíritos nos trouxeram muitas informações a respeito dos porquês das coisas que acontecem em nossa vida no que diz respeito ao relacionamento pessoal. Então, a hora que eu me desperto como pessoa, eu tenho à minha volta um grupo de seres humanos encarnados e eu estou ali no meinho deles, né? E a gente nem se toca para fazer aquela pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, porque é uma coisa tão natural, você é inserido naquele meio social, então ali você provavelmente encontra o seu pai, provavelmente encontra a sua mãe, e muito provavelmente terá irmãos, ou não, terá primos, terá tios, terá avô, avó, enfim. Então você é inserido nesse meio. E nós não damos muito conta desse assunto, mas, na verdade, é a nossa primeira grande escola. É a convivência nesse núcleo de pessoas em que somos inseridos nessa encarnação, né? Então, Emmanuel foi convidado a nos falar um pouquinho sobre a lei de amor nesta página de nossas vidas, no relacionamento com as pessoas. Tá? Então, ele começa lá, ó. A morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas? Resposta: no mundo, a morte parece uma estação de problemas insolúveis, arquivando serviços inacabados. Entretanto, isso é apenas aparência. Começamos pela pergunta. A morte arquiva serviços inacabados das criaturas? Como assim serviços inacabados? O que significa serviços inacabados? Nós nos unimos em família para determinadas necessidades educativas ou regenerativas. Sempre. As duas coisas estão assim ligadas, né? Aquela historinha de família Doriana, aquilo lá é só para vender margarina. Na verdade, a estrutura a qual estamos inseridos, ela tem um motivo de existência. Não existe acaso na obra do Pai. Tudo existe um fundamento, né? Um porquê. Então, a pergunta é, a morte arquiva serviços inacabados das criaturas? Ou seja, você morrer, aquela situação em que você estava vivendo e se desenvolvendo, aquele meio a qual você estava se educando, ou retificando, ou ratificando uma situação, irá se findar? A resposta é não. Isto é apenas uma aparência para os encarnados. Gente, isso nas câmaras de passe, de tratamento, quantas vezes testemunhamos espíritos, principalmente os femininos, porque os masculinos ainda estão muito aquém do que necessário, né? Espíritos femininos acompanhando os seus assistidos, os seus protegidos, e ajudando os médios nos tratamentos da mais variada ordem. Por quê? Porque aquela tarefa que foi abraçada por aquele espírito feminino, ela não terminou com o desencarne daquele espírito feminino. Muito pelo contrário, ela continua. Então, assim, estar encarnado ou não é uma mera situação temporária.
o vínculo emocional que nos une, o vínculo do sentimento que nos une, esse sentimento pode ser positivo ou negativo, ele permanece e nos mantém atados uns aos outros. A morte não encerra o capítulo das nossas necessidades. Sempre. A gente tem que lembrar disso, tá? O É Francisco, óbvio. Oi? não sei como é que funciona a dinâmica que as pessoas falam, nem eu, só Pode. você. Não, Ah, todos tá. falam. Então, hoje à tarde, quando eu te pedi, eu até dei uma olhadinha num livro lá do Emmanuel, também, Pensamento e Vida, que ele tem um capítulo falando sobre a família. E aí você acabou de falar que também que são o nosso vínculo emocional, né, afetivo. E nesse livro ele fala que não é só o vínculo emocional, afetivo, ele fala que a chamada hereditariedade psicológica, Olha, né? Então, que por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam na mesma atividade e inclinações de pensamentos e de tudo, assim. Então, não é só assim, as emoções, o sentimento, o pensamento também é os um vínculo. valores, né? Exatamente. E olha, às vezes você quer fugir da situação, mas o Papai do Céu te coloca no mesmo quadrilátero de parede com a sua necessidade. Então não tem escapatória, tá? Você lá vê. Então eu gosto do Emmanuel que assim, ó, ele termina a resposta. Entretanto, isso é apenas aparência. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Vocês vão perceber que essas perguntas iniciais que fala com interrupção da vida pelo fator morte, tem um porquê lá na frente, tá? Não é à toa que começou essas duas ou três, até a quarta, né? Tô vendo aqui, o termo morte. Porque a gente acha que assim, ó, enterrou, tô livre da bagaça. Não é bem assim. O negócio não é bem assim. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. A vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. Isso a gente já estudou um pouquinho sobre a questão do que eu levo daqui para lá. Eu levo a minha consciência. E o resultado da minha contabilidade espiritual vai de acordo com o desenvolvimento do quanto essa minha consciência esteve afinado com o bem ou com o meu egoísmo. Não vou nem chamar de mal. Com o bem, que é o fator da convivência, do bem viver entre todos, com todos aqueles princípios que nós já estudamos, né? Ou com o meu egoísmo particular, né? Com a minha força de vontade sendo imposta a ferro e fogo. Algum comentário, meninas e meninas? Fala, Diego. Ué, se eu falar, eu falo, pô. Mas eu estou perguntando, caramba. Manda pau aí, vai. Não, mas eu só queria comentar. Da mesma maneira também, qualquer inimizade se permanece e pode até piorar com o desencarne de uma das duas pessoas da inimizade, porque sem o corpo, o espírito tem muitos mais meios de praticar mal aquela pessoa que ela quer o mal. Então, é isso que eu queria comentar, só. Eu tenho um problema na Justiça Federal que eu estou brigando com uma pessoa aí, e eu acho que eu tenho razão no minhas argumentações, e o advogado que está defendendo a gente também acha, e o perito que deu um laudo também acha que eu estou certo,
eu acho que eu vou ganhar a causa. Porém, mas você sabe que a minha preocupação é que eu sei que esse diabo de pessoa, depois que vai perder e vai ficar muito brava, ela vai grudar no meu cangote por uns 400, 500 anos. Até ela chegar numa conclusão que ela poderia estar errada mesmo. Vai ser um saco. E olha, eu já tentei conciliar, já tentei fazer as pazes, já tentei até fazer o que ela quer do jeito mais ou menos que ela quer e não tem jeito. A mulher quer brigar mesmo. Então, putz, grila, viu? Tá difícil. Mas para isso não existe uma possibilidade da gente se blindar, emanando pensamentos e desejos sempre benéficos para essas pessoas? Isso não seria também uma forma da gente se proteger, não estando em sintonia com o pensamento maléfico, a gente pode ir ao contrário, né? Fazendo o bem, o pensamento para essa pessoa, a gente pode também estar contribuindo para uma proteção nossa e dessa pessoa, porque ela pode também se tornar uma pessoa obsessora, né? Ela vai se tornar uma obsessora. Agora, se ela vai ter alcance, eu não acho que não. Né? Com certeza, fazendo tudo isso que você está falando, eu acho que não vai ter alcance. Mas que vai ter uma intriga no ar, vai. Se ela vai alcançar, é outro papo. Então, Tânia, realmente, se você está vibrando numa outra sintonia, você já fez a sua parte, já tentou se reconciliar, e você não comunga da mesma energia e do mesmo pensamento e do mesmo sentimento que ela. Então, dificilmente ela vai conseguir te causar algum tipo de transtorno. Só consegue a obsessão, ela só se instala quando o obsediado abre essa porta. Ninguém consegue fazer uma obsessão se você não está abrindo esse canal. Então, se você está andando na sua vida aí tranquilinho, no bem, provavelmente ela não consiga fazer nada. E a sua parte você já fez. Você tentou se reconciliar, você está tentando, você tem essa preocupação e provavelmente ela não consiga fazer nada, não. Só que manter esse nível equilibrado neste planeta é algo complexo, né? Porque provavelmente você vai ser colocado à prova para ver qual é o seu sentimento, qual é a sua reação, e dependendo como você for nessa prova, vindo ou não, você vai abrir essa porta para outra parte penetrar. Então, é um negócio muito sério. Então, por isso que a gente não pode fazer inimigo. E abriu a câmera, ela vai perguntar. Fala, mulher. Então, mas qualquer pessoa que a gente tiver qualquer desavença nessa vida vai virar um possível obsessor ou vai carregar isso por muitas outras vidas? Ou tipo, lá quando for pro céu, né? Pro campo espiritual, o próprio espírito consegue enxergar de outra forma, com a ajuda de outros espíritos, de que, né, às vezes as coisas não eram do jeito que a pessoa estava enxergando enquanto estava viva. Não rola uma ajuda assim, tipo, pessoal, olha, na verdade o outro lado estava mais certo que você e tal. Porque senão a gente não pode ter desavença com ninguém, mesmo assim, claro, a gente não tem que ter desavença com ninguém. Mas às vezes as ideias não batem, assim, mas isso quer dizer que a gente vai estar ligado a essa pessoa até a gente conseguir que as ideias batam, até que a gente resolva tudo com elas? Ou não? Fala aí, Rita. Raquel, eu não acredito, né? Eu acho que existem essa possibilidade que você falou, ela existe, da pessoa desencarnar e ela começar a ter uma consciência, né, dos atos que ela cometeu. A gente vive num planeta de provas e expiações, então, e nós ainda estamos caminhando, né? A gente não consegue ceder, né, se resignar, para que não entre. É muito difícil para a gente não arrumar uma desavença aqui, uma outra desavença ali. Não vai ser essas desavenças que vão nos trazer ou qualquer tipo de obsessão. A obsessão é uma coisa muito séria, é quando a pessoa se sente extremamente enganada, iludida pela nossa atitude. É óbvio que é um sentimento dela, que você
não pode ser que você não tenha a intenção de ter causado isso nela. Isso tudo é levado em conta. Então, a gente não deve se preocupar com isso. O que eu acho que a gente tem que se preocupar é qual que é a nossa conduta diante desses problemas que aparecem na nossa vida. A gente vai arrumar, vez ou outra, uma confusão, mas é importante a gente perceber que a gente errou, voltar atrás, pedir desculpa, se reconciliar, sabe? Eu acho que, e não vamos, imagina, se todo o mundo que tiver em desacordo com o que a gente pensa for nosso obsessor, o planeta estava perdido, né? E não é esse, né? Esse não é o propósito de Deus. Eu acho que está tudo na questão também de como nós reagimos frente aos problemas, de que maneira, né? E aí o Evangelho tem algumas passagens de Jesus aonde relata exatamente nos momentos em que a coisa fervia para o lado dele, como ele tratava a situação, né? Nunca gritando, nunca brigando com as pessoas de forma violenta ou usando de atos. Aquela conversa que tem, que ele entrou no templo, quebrando as barracas dos vendedores, aquilo é conversa mole, aquilo não existiu. Tem uma publicação que não chama... teve chicote, então, não nas teve nada disso. pessoas? É bobagem, isso é bobagem. Jesus nunca usou de violência física com ninguém. Com ninguém. Ele era duro no debate das ideias. Sim, mas violência, jamais. Tem duas obras, uma continuidade da outra, que são os 7 dias antes do Calvário e os 7 dias depois do Calvário, que narram um pouquinho melhor esta situação. São 2 livros. São os 7 últimos dias de Jesus e depois o Calvário. Alguma coisa assim. Não, eu já li os últimos 7 dias de Jesus e depois o Calvário, eu li. E tá com você? Que são os meus 2 livros aqui de casa. Eu não acho mais esses livros. Eu emprestei para alguém lá da casa e não lembro quem. Mas o que acontece também, Francisco, que existem interpretações levadas ao pé da letra, né, de algumas passagens, e a gente não pode levar o evangelho ao pé da letra, você precisa entender um pouco qual que era a linguagem que eles usavam, tudo é muito simbólico, né, igual quando ele fala que eu quero que caia, vou tacar fogo do céu, não é que vai cair o fogo do céu para limpar a terra, não é isso, é uma linguagem, é uma metáfora, então, eu acho que essas são as confusõezinhas que a gente de vez em quando comete, mas é isso, é seguir o exemplo do Cristo, sigam o Cristo que não tem erro. Segue o homem. Ai, gente do céu. E assim, hoje, eu estava aqui dando aula para o preparatório, eu falo do evangelho, não sei o que lá, e hoje eu me peguei pensando a respeito, eu soube de uma determinada pessoa aqui na nossa cidade que saiu de um emprego e abriu um negócio próprio, né? Eu pensei, agora esse camarada... Vai ver no meu pensamento. Agora esse camarada vai cozinhar no fogo do inferno, que é ser empresário como eu sou. Saiu das barras, não sei de quem, que não interessa onde ele estava, para agora se virar por conta própria. Aí depois que eu pensei assim, eu falei, meu Deus do céu, que neguinho medíocre que eu sou. Né? O cara decidiu uma coisa tão nobre que enfrentar o próprio destino sozinho, sem parentesco auxiliano, e eu estou aqui desejando que ele tenha o mesmo obstáculo que a gente teve. Quer dizer, nós arrumamos encrencas por causa da nossa inferioridade. Como reagir frente aos problemas é que a gente precisa estudar bastante. E uma coisa que o Augusto Cury nos ensina é a contar até 10 e, para alguns, até 20, antes da reação. Vem a ação, antes de você dar a bordoada de volta, pensar bastante, porque ali você está começando a criar um clima, e esse clima pode se descambar para situações muito difíceis e de solução a médio e longo prazo, tá? Mas, continuando aqui, 4ª questão. Sim, 3ª, desculpe. O princípio de causa e efeito funciona além da morte? O princípio de causa e efeito tanto funciona na existência humana quanto além dos implementos físicos perecíveis.
princípio de causa e efeito é aquela lei de tudo que nós fazemos, nós teremos uma necessidade de ou colheita benéfica ou uma colheita com problemas, né? Tudo vai a questão da gente ter uma consciência dos nossos atos, das nossas opções de escolha. Continua além da morte, tá? Então, se pegar um financiamento de 30 anos e não pagar, morrer com 10, vai ficar devendo 20 para alguma coisa aí, tá? Tem com essa conversa não, ali não. Brincadeirinha, tá? Quarta questão. Para onde nos conduz a morte? Porque nós outros, seres humanos, encarnados e desencarnados, somos ainda discípulos imperfeitos e inexperientes da vida, a morte não nos impele em definitivo às esferas superiores e nem nos rebaixa indefinidamente a círculos degradantes. Olha que interessante, né? Ele se incluiu em nosso grupo, Emmanuel, porque nós outros, por causa da nossa imperfeição e imaturidade, nós Emmanuel, não iremos. Francisco, Emmanuel está reencarnado, né? Então, se ele está reencarnado, ele necessita ainda depurar algumas imperfeições. É isso aí. E eu achei interessante assim, ó, a morte não nos manda para a esfera superior e não nos rebaixa indefinidamente. Quer dizer, nós podemos caminhar por zonas obscuras pós-desencarne. Isso vai depender da nossa situação psíquica, né? Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Considera-nos a lei divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos à vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então, somos crianças ainda, tá? Espiritualmente, somos crianças. Mas, Francisco, eu me sinto tão velho, estou com dor. É só o teu corpo, filho. Você ainda é uma criança na sua escalada espiritual. Mas eu já estou vivendo há milhares de anos. Pois é, mas ainda não... não tem aquelas pessoas que com 25 anos reagem como de 12 ainda? Nós somos assim. Alguns de nós, né? Estamos ainda caminhando. Qual a conexão entre a consanguinidade? Agora começa a esquentar o balacobaco aí do texto. Atenção, senhoras e senhores. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, olha para a pessoa, aquela que está à sua volta agora, se der para sorrir, sorria, se não der, dá aquele sorriso amarelinho e tal, e fala, nossa, estamos juntos de novo, again. Sim, há uma necessidade aí. Ele não vai falar aqui, mas nem sempre essa necessidade está vinculada ao mal, né? Ele falou bem ou mal, porque às vezes nós nos juntamos aqui na Terra entre almas que uma vem para ajudar a outra em determinados campos. Uma sabe mais uma coisa do que outra, e essa outra sabe mais, né? Então, às vezes é uma parceria também, tá? Por isso que ele fala bem. E o mal é um reajuste de contas, né? Necessárias. Ô Francisco, Diga. complementando aí, aqui no Pensamento e Vida, ele fala assim: temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvável vivido, mas também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior conturbada e infeliz.
Então, a gente ou pode se manter num círculo vicioso, ou a gente pode progredir, anulando esses reflexos que a gente plasmou, segundo o Emmanuel, a gente plasma, né, e seguir. Então, a gente tem que trabalhar para esses reflexos que nós temos em casa, que são reflexos nossos, trabalhar isso na gente, para a gente não voltar com os mesmos Não é problemas. trabalhar no outro, não é fazer o outro fazer igual a gente acha que tem que fazer, é em nós, né? É em nós. É exatamente isso, quer dizer, você acorda nessa encarnação com aquela outra parte, e aí você tem os clichês, você tem os sentimentos que estão lá no seu inconsciente, que eles começam a rodar que nem uma ordem no seu computador, uma ordem de segundo plano que você não vê, mas você sente o impulso psíquico dessas ordens que estão lá em você. Como todos sabem, eu tenho no meu relacionamento familiar de terceiro grau, mais ou menos, uma pessoa com a qual eu tenho uma dificuldade muito grande de me dar. Então, é um assunto que eu sempre pesquisei e vou repetir para vocês. Um sistema que é a orientação de um dos espíritos que fala sobre o homem de bem, não, perdoar o vosso inimigo, tem as orientações dos espíritos no capítulo do Evangelho. Ele fala assim: nós precisamos ter a humildade de observar na outra parte os aspectos positivos que essa outra parte tem e olhar com intensidade para esses aspectos positivos e permitir que essa observação se interiorize em nós para que nós quebremos esse sentimento de repulsa. É quebrar mesmo. Aquelas ideias que falam esse cara não presta, esse cara é ordinário, realmente, às vezes, ele não presta. Realmente, às vezes, ele é ordinário mesmo, mas isso tem que ser um problema dele, não seu. A sua parte é buscar desenvolver o bem viver. Mas, Francisco, o cara é terrível. Eu acredito nisso. Mas ele também, os Espíritos nos ensinam que eles não é colocá-los dentro do nosso coração, no mesmo lugar daqueles que nós amamos. Não é esse o processo. Mas trabalhar a ideia de que ali eu tenho um irmão, filho do mesmo pai, parceiro meu de encarnação, inclusive, ele não está nem desencarnado, eu estou encarnado, estamos na mesma dimensão. Então, ali eu tenho uma pessoa, a pessoa tem problema, ela tem problema, não eu. Então, a gente tem que buscar esses aspectos positivos. Gente, até a mãe do mais terrível assassino, ela tem sentimentos de bondade com o seu filho, terrível, por pior que ele seja. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Francisco, Diga. olha, mas é muito difícil isso aí da gente aceitar esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo aceitar. Como que eu vou trabalhar isso em mim? De não aceitar o outro ordinário, sabe? Não, o cara não presta, a pessoa não presta realmente. Aí eu não consigo chegar para mim e falar assim, ai, por exemplo, Deus te abençoe, fulano. Eu não consigo falar isso. Ninguém está dizendo para você falar isso, tá? Oi? Ninguém está dizendo para você falar isso. Eu não estou dizendo para você catar o cara na rua, levar para casa, dar um banho, botar uma roupa limpa, alimentar e ajudar a pagar as contas. Não é isso, Berenice. Mas aceitar ele, Francisco, como assim? Então eu não entendi o que você falou. Não, eu não aceitar que eu digo é assim. Não mentalizar sentimentos. Toda hora que ele vem à sua cabeça, você fala, puta, esse cara é um ordinário, dá setas psíquicas em direção a ele. Como se você estivesse em guerra, porque na verdade você está em guerra com a outra parte. Certo. Você não tem paz. Porque essa energia que você põe para fora, essa energia, conforme for, ela dá uma volta. Já percebeu que o mundo é uma circunferência? Sim. Sabe para que ela é uma circunferência? Você joga uma flecha, a flecha dá uma voltinha e pum, bate nas tuas costas. Sempre assim. Entendi. Então a gente precisa pensar assim, meu Deus do céu, eu vou pensar minha vida, porque isso é uma prisão psíquica, você está preso a esse sentimento. O cara não presta? Não presta. O cara é ordinário? Ainda é. Ele ainda é. Será que você já não foi em outra situação, em outra vida, tal, e hoje você está com um pensamento um pouquinho melhor?
A gente não sabe, Berenice. Certo. Não é fácil, não é fácil. Olha, eu volto no meu exemplo particular, eu li esse texto umas 200 vezes para ver se eu não estava perdendo nenhuma chave mestra, e eu rezei muito com a espiritualidade, pedi ajuda, tomei muito passe, porque tinha momentos que eu tinha ódio no coração, tomei muito passe. Então, mas é uma luta que você tem que começar, porque ela está em você. E lembra que eu perguntei para a Rita, Rita, mas é com o outro que eu tenho que dar um jeito? Não é no outro, nunca vai ser no outro. O problema é do outro, nada, é meu só. Eu vou ter que fazer isso mesmo, vou ter que rezar muito, né, para tirar isso de mim, porque Para tirar, não, para você ter que ressignificar, como diz o Rossandro. Você não vai tirar nunca. Você vai ressignificar essa relação. Ah, ele não é confiável? Ninguém está pedindo para você voltar a ter confiança nele. Mas trate-o como um ser humano que ainda tem problemas e ele precisa achar que tem problema, ele precisa resolver o problema dele. E você vai orar por ele para que ele receba a luz. Só isso. Difícil, né, Berenice? difícil. Mas Tá. tudo bem, obrigada, viu, pela... Quer falar alguma coisa, Rita? Eu acho que a gente é uma situação difícil, mas eu acho que é o exercício da indulgência, né? Quando você se propõe a perdoar, né, as pessoas que ainda estão na ignorância, porque para Deus e para Jesus não existe mal, existem os que estão na ignorância ou na ilusão. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Os que estão assassinando, os que estão sendo assassinados. Por que é difícil para a gente aceitar essa situação? Porque nós ainda somos crianças espirituais, como o Francisco falou. Nós estamos ainda com o coração ainda muito apegado ao nosso individualismo, ao nosso personalismo. Então, a partir do momento que a gente acha que o outro é melhor que eu sou melhor do que o outro, porque é isso, gente, a gente acha que a gente é melhor do que a pessoa que cometeu um crime. A gente acha que a gente é melhor do que o cara que assaltou. A gente acha, e diferente da gente, o Cristo, ele olha para a gente e ele não vê o que a gente é agora. Então, ele vê a nossa potencialidade, o que a gente vai ser lá na frente. Que é qual que é o nosso futuro? Ser perfeito. Então, assim, um exercício que eu indico é justamente o que o Francisco falou, mas com outras palavras. Você olhar para essas pessoas que a gente tem dificuldade e enxergar as potencialidades. É igual a gente faz no mundo. Se você ficar olhando para o mundo e só vendo a maldade, dá a impressão que a gente está vivendo exatamente que o mundo está perdido. E não, a gente sabe que tem muito mais coisa boa do que ruim. Então, a gente precisa focar no bem. E na parte integral, olhar para as pessoas que a gente tem dificuldade, focar, porque ninguém tem só coisa ruim, todo mundo tem coisa boa no coração. Eu acho que esse é o caminho. Mais alguém quer colocar alguma coisa, meninos e meninas? A 7 já foi? Não. Que precisamos para vencer na luta doméstica. Olha que interessante. A vida doméstica é uma luta. Segundo Emmanuel, é uma luta. Acho que Emmanuel não vivia naquela família da margarina. É só ler algumas obras que relatam parte de algumas das suas vidas, você vai ver que não era mesmo. Devemos nos revestir de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. Então, lembra aquela coisinha que a gente tinha combinado de colocar um recadinho, não está escovando o dente para ler? Aquilo que Cristo falou para Barnabé? Bom ânimo, alegria e coragem. Isso é para você dar a dinâmica da vida. Aí pode botar essa parte aí, essa resposta número 7, como segunda observação para iniciar o dia. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão,
devotamento, bom ânimo e humildade. Acho bom vocês darem uma pesquisada o que significa cada uma dessas expressões, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Então, não adianta a gente pagar de bonzinho e bonitinho na rua e ser um ordinário em casa. Não vai adiantar nada. Estamos perdendo nosso tempo. Estamos marcando passo na nossa senda evolutiva. Vamos desencarnar do mesmo jeito que aqui viemos. Por quê? Porque no primeiro degrau nós pulamos, como se fosse possível pular. Não é. Precisamos nos revestir de paciência, de amor, de compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. Eu fiz o meu comentário. Alguém quer complementar? Agora, a partir da questão 8, vem as respostas que Emmanuel vai trazer para o encarnado do porquê dos problemas das pessoas que estão à nossa volta, tá? Quem seria o principal responsável por aquela problemática que eu estaria vivendo? Por exemplo, se eu tenho um pai despótico, aquele autoritário, que não tem discussão, sim com ele e sempre sim, o que ele fala está falado, por que isso aconteceu em minha vida? A resposta, quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Inoculamos, quer dizer, como é que é esse tempo verbal, Tânia? Eu inoculo, tu inoculas, ele inocula, nós inoculamos. Presente mesmo, não é? O que você falou, querido? Qual é esse tempo verbal? Presente de indicativo. Inoculamos é presente de indicativo, primeira pessoa do plural. Isso aí, tá? Sim. Nós, quer dizer, nós que fazemos, quem está comentando, né? Eu sou responsável pela atitude psíquica daquele camarada que hoje é o meu pai. Olha só. Não necessariamente esse pai pode ser o mesmo que eu fiz, mas eu deixei na minha história espiritual essa janela aí, tá? Então, a outra pergunta que ele fala, e o filho rebelde? O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. E a filha desatinada. Aqui não tem nenhum caso de mulher desatinada no grupo, mas vamos supor que tivesse. Por que você é assim? A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Olha lá. Marido desleal. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. Todo ano, quando eu dou aula nessas frases específicas, o silêncio é geral. Eu escuto barulho a 4 casas depois da casa espírita. E aqui também não estou ouvindo nem o microfone ser aberto, nada, né? Só o silêncio, o pessoal observando. Neto, Oi. eu acho que aí não é uma questão, não é assim, fechado, é obrigatoriamente isso, quer dizer, pode ser isso, né? Quer dizer, o filho, não é que todo caso de rebeldia foi desencadeado por esse motivo. Todo caso de deslealdade marital é consequência de um passado que aquela pessoa que hoje traiu foi traída. Quer dizer, não necessariamente, mas ou isso é uma verdade para todos os casos?
Na última pergunta ele vai responder isso para você, tá? Eu não vou chegar antes, não. Mas tá lá na resposta da última. Aguarde, aguarde. Quem viver, verá. Espera só um tiquinho, tá? Não, mas assim, eu acho que a Tânia tá. Eu entendi a colocação dela. Eu acho que não é todo tipo de, por exemplo, deslealdade, traição, não é só a traição de homem e mulher, pode ser uma traição de dois amigos, né, em outra encarnação, de pai e filho, mas que nessa estão como vieram como marido e mulher. Então é a traição da forma generalizada. Você acredita nisso? Acredito não, tenho certeza. Ah, então tá bom. Então continuamos a leitura do texto. Vamos ver. Porque traição é traição. Isso. Agora, o tipo de traição é que não necessariamente eu fui uma mulher desleal e agora eu tenho um marido desleal. Não, eu posso ter sido, não, eu digo assim, a traição marital, não é isso. Eu posso ter sido uma mulher desleal, mas não na questão direta de trair com outro homem, meu marido, mas de trair, de repente, a relação que nós tínhamos de confiança. Mas em outras questões materiais, sei lá, entendeu? Sim. Tá bom. Eu não consigo fechar esse assunto, dizer se é sim, se é sim, se é não, se é não, né? O que eu imagino, olha só, eu comecei a falar assim, o que eu imagino que venha a ser é assim, como a Terra é uma escola e eu estou aprendendo e nem sempre as lições têm sabor de laranja adoçada, né, com açúcar e água, normalmente são bezetacil que a gente recebe no olho, porque as laranjinhas com açúcar não deu certo, então vai bezetacil para ver se resolve, né? Eu tenho essa energia que precisa, desculpa a expressão, sofrer esse impacto no meu eu. Às vezes, para que eu tenha uma ideia do que eu fiz, para ter uma ideia da dor que eu provoquei, para num outro momento, talvez com nossos mentores desdobrados, ou depois da encarnação, se discutir o que aconteceu, eu chegar a um consenso, a uma baita de uma lição de conclusão de curso. O negócio é mais. Eu acredito que é por aí. E tem gente aqui também que está acreditando que é por aí. Então é isso aí. Não sei. Mas as perguntas na sequência vai dar uma ideia para nós um pouco melhor. A esposa desorientada. Não existe nenhuma aqui no grupo nesse tipo de título. Né? A companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Então, por essa resposta, veja que ele está fazendo uma colocação muito ação e reação, causa e efeito. Por isso que eu acho que a minha conclusão está mais acertadinha do que as colocações de você. Mas tudo bem. O importante é fazer o bem. É segurar a onda agora. Fala, Raquel. Aí vem a Raquel. Raquel, você está em dia com a prestação do curso? Acho que sim. Então tá, pode fazer a pergunta então. Faz tempo que eu não faço pergunta. Não? Não, mas é uma pergunta simples dessa vez. Quem seria uma pessoa desorientada ou desatinada? Boa pergunta. Good question, hein? Olha, existem alguns casos relatados pela espiritualidade. Por exemplo, você casa com a pessoa, está perfeitamente normal. Quando são os seus 33, 35 anos, desperta a esquizofrenia nela. Por exemplo. Né? Complicado isso aí. Às vezes você não fez nada, aí a dita cuja acorda, olha para você e te fala, você não presta mesmo. Mas o que foi que eu fiz? Não sei. Aí ela começa a desenvolver um sério de problemas. Bom, isso aí é mais ou menos, eu tenho a ideia de que isso seria uma mulher desatinada. Mas mais ligada à doença, à esquizofrenia, esse tipo de coisa que
Você vai lá, pede a mão da mocinha, que tá toda bonitinha, arrumadinha, pro pai, pra mãe e tal, leva para casa e você tá levando uma bomba relógio. De repente, essa bomba estoura lá na frente. E Emmanuel está dizendo o seguinte, o quanto o marido tem parte na história, né? Porque eles falam, pô, mas o cara é um trabalhador, é honesto, não sei o que lá, e casou com uma mulher que é doida da vida, sei lá, uma experiência vulgar e popular, né? Mas Emmanuel está dizendo que nós estamos ligados, né? Lembra quando no capítulo anterior, quando ele falou da questão dos deficientes mentais, tal, que existe um vínculo de causa e efeito ali? A mesma coisa ele está dizendo, só que isso é a relação familiar. Se eu tenho um filho danado, rebelde em casa, com certeza foi um espírito que eu não eduquei de forma correta em outros tempos. E pedi a Jesus para me dar a oportunidade de trazê-lo como filho, para que eu consiga trabalhar um pouco mais essa rebeldia. Se eu tenho um marido difícil, com certeza eu tenho parte nessa situação. E eu preciso. Gente, existem muitas publicações em que a mulher. Inclusive, tem conversa de Jesus com a mulher de um dos trabalhadores romanos que dominavam aquela região, se eu não me engano, no Evangelho mesmo. E ela fala: meu marido é um déspota, é isso, é aquilo, o que eu faço? Ou é no Boa Nova que tem essa mensagem? Mas, resumindo, Jesus fala: mulher, que ela queria ser cristã, ela queria seguir Jesus. Ela fala: mulher, você tem uma tarefa enorme na sua casa junto ao seu marido. Dê o seu melhor lá dentro, junto a ele. Mas ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo, tal. Mas ele é o que é, e você já tem um sentimento. Então, aos poucos, trabalhe isso, dentro das suas possibilidades. Quer dizer, a gente tem uma relação muito espiritual com todos aqueles que estão à nossa volta. Gente, é difícil. Por exemplo, ontem uma mãe me relatou, enquanto eu atendi ela no trabalho, ela tem 3 filhos, 4, que ela adotou numa cacetada só. Ela gostou de um, quando chegou lá, tinha mais 3 irmãos, pegou os 4. Um dos 4, ela não pode nem ouvir falar: mãe, passa a faca para mim, que ela tem arrepio por dentro, no útero. Arrepio útero de asquereza, né? E ela falou: Francisco, o que é isso? Eu falei: é um presente para você trabalhar, né? E aí eu contei o que está lá no livro do Evangelho sobre a conciliação com os inimigos. Eu falei: vai ler o Evangelho, vai estudar. Ela é espírita, ela vai estar trabalhando isso aí. Mas esse é o processo, né? Mas eu adotei, não é do amor, mas é a tua necessidade. Gente, a última questão nós vamos ter. Nada é o acaso na obra do Pai, não existe. O acaso não existe. Tá aí a Rita que não deixa mentir, né? Lá no episódio do Jacob Melo, que a gente falou: não trouxemos o Jacob, não, a espiritualidade no final falou: quando nós decidimos trazer Jacob para essa região, todo mundo ficou de boca aberta. Eu fiquei com cara de tacho, eu achei que eu era o pivô da coisa. Imagina, eu fui um instrumento usado. Então, tudo certo. Então, não existe acaso. Olha, volta a resposta da questão. Cadê? Peraí. Questão número 7. Volta à questão número 7. Devemos nos revestir de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. Gente, humildade. Não adianta você ter um problema na cabeça, você rezar: Deus, me ajude a resolver. Aí Deus te cerca de mentor, de amigos espirituais, te dando dicas, e você não muda o teu jeito de pensar, porque você é uma rocha, uma pedra impenetrável. Faltou humildade. Eu não tenho paciência com fulano, com a fulana, tal. Gente, tem que desenvolver a paciência. Se eu sou uma pessoa impaciente, vou fazer uma terapia para melhorar a minha paciência. Vou procurar ajuda. Porque eu preciso ter paciência. Olha, é a primeira virtude que o Emmanuel está colocando na lista dele ali. Paciência.
Antes do amor até. Porque se você não começar com paciência, você não vai ter amor para nada nesse mundo. Então é uma coisa muito séria. E aí ele faz uma lista do filho rebelde, da filha desatinada, do marido desleal, da esposa desorientada e os parentes abnegados, que é uma luzinha no final do túnel, né? Por que existe o parentes abnegados? São aquelas pessoas com as quais nós já desenvolvemos uma relação equilibrada, em harmonia. Fazemos uma troca de energia super positiva para os dois lados. Então, porque não se cria um inferno reencarnatório sem alguns oásis nesse inferno para que a gente possa se restabelecer, ter forças. Porque a jornada é para todos, né? Como influir o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na nossa família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Gente, não adianta eu bater, ai, Senhor, ó Senhor, se eu não puser em prática as dicas que Jesus nos trouxe para bem viver na Terra. Lembra que ele falou para o Barnabé? Eu reconheço que o terreno na Terra é pedregoso, mas eu os oriento a que tenham alegria, boa vontade e coragem. Então, eu preciso pôr em prática, viu, Berenice? Todas essas necessidades. Francisco, quando eu vou dormir, eu estou com raiva. Não dorme mesmo. Fica pensando bastante. Toma água, toma um passe, põe uma água para você fluidificar, para você amanhã cedo você começar a tomar, porque é o início de um trabalho. É o início que não vai ter assim uma luzinha tão fácil e tão perto. Você vai ter que trabalhar muito tempo. Porque às vezes a coisa não vai se resolver de uma semana para outra. Não é assim não, viu? Eu estou pensando aqui, você está falando e eu estou pensando em mim aqui, sabe? Então, mas eu imaginei. Fala, Henrique. O Henrique está de barba feita, tal. Tive que tirar essa semana. Mas é que eu estou vendo muito essa questão que a gente está falando sobre lidar com situações difíceis. Eu tenho um mantra também que eu queria compartilhar, que funciona muito, que é o seguinte, toda vez que acontece algo ruim. Oi? O somzinho, o teu microfone não está meio ruim. Fica mais perto do seu falar, do seu microfone. Tá melhor agora? Muito legal. Então, eu tenho um mantra que quando a gente está numa situação ruim ou lidando com alguma pessoa que é dificultoso de lidar, que é toda vez que isso chegar até a gente ora a Deus e devolve ao remetente com partícula de consciência, para que toda essa coisa ruim que está chegando na gente, para a gente lidar, volte para a pessoa que está causando isso, mas também com consciência para ela conseguir perceber que está no caminho errado, entendeu? Porque mais importante do que o que acontece é o que a gente interpreta e o que a gente deixa vibrar com nossa energia. É meio que eu uso esse mantra assim, para poder lidar com as coisas. E nessa questão de familiar, eu acho que é uma coisa bem recorrente, né? Porque esse mantra, pelo que eu entendi, ele dá a única receita correta mesmo. É pedir para que a outra tenha luz e que você tenha essa luz também no seu íntimo, porque você só pode cuidar de você. Em relação à outra parte, é desejar. Né? É o máximo que está ao nosso alcance. É por aí mesmo. Então, não tem problema a gente sentir todas aquelas impulsos de raiva, sentimentos ruins. Mas o mais importante é a gente identificar isso e tentar voltar para o remetente mais com consciência. Isso é verdade. Porque nós ainda vamos continuar sentindo raiva, ódio, tristeza, rancor, papapá. Ninguém vai se transformar em anjo no final de 2020. Né? Mas nós temos um processo imaterial suficiente para iniciar uma reflexão sobre nós mesmos. Gente, só podemos refletir sobre nós mesmos. Os outros não adianta. Não é nossa parte sou eu.
Nós saímos do animal, entramos no hominal faz pouco tempo. No animal, eu tinha que matar, comer, proteger, tudo meu pedaço. Então, o meu ego ficou muito forte. Agora é a lapidação desse forte para a fraternidade. Né? No mundo hominal, eu preciso ser fraterno, trabalhar o eu, não é o outro, o eu. Então, é isso mesmo. 21 horas e 4 segundos. Eu vou interromper, faltam só 3 ou 4 perguntas para terminar, mas eu vou trabalhar agora com a mensagem do plano espiritual, que hora com eles, a hora é hora, não é que nem nós, que pode dar uma esticadinha ali. Então, eu vou pedir a todos nós que façamos uma prece íntima, envolvendo a nossa médium com muito amor e carinho, nos ligando à Sena, essa nossa casa espírita que nos gerencia, e pedindo que, se possível for, um amigo da espiritualidade possa, através da nossa querida amiga médium, nos dar uma mensagem, uma orientação, ou o que melhor assim achar, para a nossa turma, que está finalizando este ano, não o curso, este ano, 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Disse Jesus: a casa do meu pai existem muitas moradas. Como também ele disse, como eu posso vos falar das coisas dos céus, se não entende nem as coisas da terra? Meus queridos, nós, aqui do outro lado da vida, percebemos a inquietação em alguns corações, a vontade, a sede, mas também a pressa para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões. Porém, como já disse o Cristo, nós ainda estamos vinculados a uma morada de provas e expiações. E sabemos muito pouco nos relacionar com as coisas da terra. Não digo isso para que ninguém desanime nessa busca incessante de crescimento e aprimoramento. Mas na encarnação, a prioridade principal do espírito é o campo do apostolado da sua casa, do seu lar. É necessário que se aprenda a viver em sociedade, que se aprenda a respeitar a opinião dos filhos, dos companheiros de jornada, dos amigos, porque é aí que começa a nossa primeira escola. É aí que a semente do grande cultivador, que é o Cristo, começa a ser implantada em cada coração. Nós, espíritos eternos, devemos sim procurar nos esclarecermos, procurar respostas para as nossas questões, mas jamais devemos esquecer a nossa batalha interna, a nossa busca interna do deserto imenso que temos ainda no nosso coração. É ali que começa a nossa jornada.
descobrindo, meus queridos, as nossas limitações e trabalhando uma a uma, com muita, muita paciência, pois temos a eternidade inteira, inteira para crescermos. De qualquer forma, a nossa casa bendita recebe todas as ovelhas do Cristo, que um dia andaram desgarradas, com muito amor, com muita paciência e com muita alegria. Pois a jornada de estudo e aprendizado da Boa Nova, para todos vocês, inclusive para mim, é uma jornada milenar. Não podemos nos iludir achando que estamos tendo a primeira experiência com essas palavras sublimes do Cristo. Não, meus queridos. Já somos muitos calejados. Já ouvimos, já estudamos, já reaprendemos e erramos muitas vezes. Porém, para Deus nosso Pai, que é o nosso amor, e através da sua misericórdia, o tempo é eterno para todos nós. Portanto, meus queridos, tenhamos calma e paciência com nós mesmos. Não nos cobremos excessivamente, pois devemos todos nós fazer a reforma necessária dos nossos sentimentos, mas sem sofrimento, porque não é isso que o Cristo nos pede. Não foi isso que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou que devemos nos amar uns aos outros. Amar os que sofrem, os que estão perdidos nas ilusões da terra, os que estão perdidos nas ilusões dos vícios e das paixões mundanas. Amar os que nos perseguem, amar os nossos inimigos. E hoje parece muito árdua essa tarefa para todos nós, porque ainda temos o coração vinculado às coisas da terra. Mas chegará o dia, meus queridos, que amaremos a todos, de igual para igual, assim como Cristo nos ama e como Deus nos ama. Deus nos coloca todos juntos, para que trabalhemos juntos, para que nos apoiemos, para que nos consolemos, para que nos fortalecemos, porque é o primeiro exercício da fraternidade. Isso que estamos fazendo hoje, nesse estudo, é um exercício da fraternidade. Dentro do nosso lar é a nossa primeira escola fraternal. E chegará o dia, meus queridos, que amaremos a todos como irmãos, independente dos laços consanguíneos que nos ligam. Mas, no momento em que ainda habitamos esta morada bela, porém cheia de lutas e lições, mas que só servem para o nosso crescimento, façamos o nosso melhor. Acordemos todos os dias com a certeza que faremos o nosso melhor. E sigamos a orientação do nosso querido santo,
que nos orientava todas as noites, antes de dormir, repassar o nosso dia e avaliarmos se realmente fomos cristãos, se ofendemos alguém, o quanto mal e o quanto bem eu fiz, todos os dias. Assim é o exercício, como numa escola primária. Aprendemos por repetição, tentativa e erro e acerto. É assim que aprendemos, meus queridos. Mais uma vez, gostaria de saudar a todos, de levar os nossos agradecimentos a todos vocês, pois sabemos que a vida, enquanto encarnado na Terra, requer muito, muito, muitas vicissitudes. E sabemos o quanto é difícil o comprometimento dessas horas para estudar o Evangelho de Jesus. Toda a nossa equipe espiritual que está ligada à casa, todos os benfeitores de luz que nos assessoram, estão transmitindo a todos vocês as melhores vibrações. Estamos todos com vocês, sustentando a vontade de vocês, alimentando através das nossas emanações a esperança no coração de vocês. E tenho a certeza que Deus, nosso Pai, junto com Cristo Jesus, jamais nos desampara. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de tirar alguma dúvida, se é que eu posso esclarecê-la? Se alguém de vocês tiver uma pergunta, gente, agora é a hora. À vontade. Como é o seu nome, irmão? Sou eu, Salúcio Francisco. Pode perguntar qualquer coisa? Pode sim, senhora, dona Raquel. Tem algum conselho assim para o ano que vem que acalme os nossos corações ou isso é pedir muito? Claro que não, minha querida. Nosso conselho para o ano que vem é que exercitem a fé, que compreendam os desígnios de Deus para a vida de cada um de vocês. Esse ano que passou e esse ano que virá serão 2 anos para o exercício da fé, da verdadeira fé. Não devemos temer, não devemos nos amedrontar. A vibração do medo não atrai coisas boas para o nosso coração. Mas devemos respeitar a situação que a Terra vive. Mas não devemos temer. Porque Deus está no comando sempre. E o Cristo é o nosso governador planetário. Exercitem a fé. Mas não a fé da boca para fora. A fé no coração. Que é a certeza que a cada pôr do sol as coisas mudarão. Que o planeta progredirá. E que os corações vinculados a ele crescerão.
Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, Henrique. Existe algum exercício? Que exercício você passa para a gente conseguir evoluir mais moralmente? O que a gente pode fazer para, em aspecto moral, estar evoluindo de uma forma mais rápida e eficiente, vamos dizer assim? Meu querido, no início da minha conversa com vocês, já chamei a atenção com a questão da pressa. Primeiro, eu gostaria de reforçar que não existe fórmula mágica, pois cada um de nós carrega em seu cabedal de experiências eternas as suas limitações. Uns estão um pouco mais à frente, outros ainda caminham um pouco mais devagar. Porém, não existe uma fórmula mágica, não existe saltos de evolução. Existe, sim, vontade verdadeira de melhorar. Nós não estamos num concurso onde será avaliado quem progrediu mais ou menos. A reencarnação na Terra serve para que, se o discípulo evoluir uma questão, ou melhor, se ele apenas reconhecer uma limitação, já é um progresso muito grande na evolução. Então, não se apegue a tempo, não se apegue a essas questões. Preocupe-se, primeiro, em se autoconhecer, em conhecer quais são as suas questões individuais. Este é o caminho, o autoconhecimento. Mais alguém? Alguma pergunta? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de me retirar, pois não quero abusar da disposição da médium. Perfeito. Irmão Salute, nós te agradecemos o seu tempo doado para este grupo. É muito bacana conversar mais uma vez com você. Um abraço nosso a toda a equipe. Esse abraço acho que a gente dá durante as noites, mas eu estou do lado de cá, então é daqui que a gente está mandando um abraço a toda a equipe. E a gente tem sentido bastante o amparo de vocês durante as nossas aulas, e isso tem sido muito bom. Enfim, vamos trabalhar. Que bom, Francisco. Ficamos felizes, estamos à disposição, e a hora que precisar, você sabe muito bem onde me encontrar. Uma boa noite a todos. Fiquem com a paz do Mestre Jesus. Assim seja, irmão, graças a Deus. Envolvendo a nossa companheira com muito amor, com agradecimento pelo trabalho. Rita, tudo bem? Tudo bem, Francisco. Para quem não, eu não incorporo, não sei o que, agora via de regra não tem, né? Sempre aí o pessoal... Não, mentor, a gente incorpora a hora que eles quiserem, né? É que essa semana foi meio puxada de trabalho. E eu estou desgastada. Energeticamente. E quando vocês entrarem no Doutrina, acho que é o primeiro ano, vocês vão aprender que o médium se desgasta, viu? Na tarefa, você, mesmo sendo mentor, você doa, precisa da sua energia vital para poder ir
Exatamente. E aí eu tenho trabalhado, graças a Deus, que Deus me dá esse acréscimo de misericórdia, porque não achem que é porque eu sou santa, muito pelo contrário. Essa parte. Exatamente. No próximo parágrafo. Exatamente. Mas essa semana foi meio puxado, mas está tudo certo. Isso aí. Tá bom. Meninos e meninas, ficou umas 2 ou 3 questões para a próxima aula. Nossa próxima aula é... Hoje é dia 17, 17 com mais 7, 24. Não vai ser no dia 24, no dia 31. Nós vamos voltar na primeira quinta-feira de janeiro, tá bom? Para continuar. Primeira quinta? Achei que ia ser igual a gente. Não, a gente não se mistura com essa gentaiada toda aí da cena, não. A gente é diferente. É Não, dia 7, então. Eu combinei com eles de terminar esse livro. Eu vou fazer um esforço danado nas 4 aulas de janeiro matar esses 8 capítulos desse livro aí, tá? Para que eu entregue eles ao próximo mentor, ao próximo facilitador, com esse assunto fechado. Ah, eles vão continuar nessa turma ou vão passar para o básico? Vou passar para o básico. Ah, legal. Legal, gente. Tá bom?